Olá a todos, meu nome é Bruno De Nicola, sou chefe italiano convidado pela Eno Eventos para dar essa videoaula para vocês. A nossa videoaula de hoje vai ser focada no orecchiette, um tipo de massa de água e sêmola com brócolis e linguiça, e esse prato é típico da Puglia, a região da qual estão vindo os vinhos que vocês receberam esse mês. Esse prato, ele é fantástico harmonizado com vinho tinto, mas se alguém de vocês quiser harmonizar ele com vinho branco, é simplesmente retirar a linguiça do prato para a gente poder fazer ele de uma forma mais harmonizada com branco. Bom, vamos dar uma olhada nos ingredientes que a gente vai usar hoje. Aqui a gente tem 400 gramas daquela sêmola que vocês receberam pelo clube, a sêmola da Caputo, né? E 200 gramas de água mineral na temperatura ambiente. E a gente vai precisar também de uma pitadinha de sal fino, tá? Isso para fazer o orecchiette. Agora, para fazer o molho, a gente vai precisar de azeite extra virgem, vamos precisar de um dente de alho, vamos precisar de pimenta calabresa, 2 linguiças de pernil e um brócolis médio grande. Brócolis é americano, ok? Lembrando que esses ingredientes são para uma quantidade assim, de 4 pratos para 4 pessoas. Então, vamos lá. A gente vai começar com a primeira parte, justamente. É bom começar pelo começo. Vamos começar fazendo o nosso orecchiette, né? No caso, hoje eu vou usar uma batedeira planetária, mas quem não tiver disponibilidade desse equipamento pode fazer isso na mão, ok? Pessoal, para a nossa planetária, a gente tem que usar, né, o gancho. É muito importante, né, que o utensílio que seja utilizado nessa hora para bater seja o gancho. Então, aqui eu tenho meus 400 gramas de sêmola, coloco aqui na batedeira e já vou abaixando aqui na parte de cima, pego a minha água e adiciono ela já completamente a minha sêmola. Agora, quem for fazer isso na mão pode ir adicionando água aos poucos, se quiser, e batendo aos poucos para não sujar completamente as mãos e fazendo com que a farinha absorva aos poucos o líquido. Aqui vamos deixar batendo na velocidade 1 por enquanto. E vocês vão observar que a sêmola absorve aos poucos a água. A gente vai ver que aos poucos as paredes do nosso copo vão ficar cada vez mais limpas e vai ficar menos assim, a aparência menos grumosa. A nossa massa tem que chegar a ficar compacta e lisa. Nesse momento eu posso adicionar a pitadinha de sal, que não é muita coisa mesmo, é uma pitada. O tempo de batida na maceira é em torno dos 10, 15 minutos, mais ou menos. Ó, vocês estão vendo que aos poucos, né, a minha massa está se juntando aqui, né? Mais ou menos passaram aqueles 5 minutos já, né? Está se juntando, está ficando menos pó de farinha, né, no fundo do copo. E como disse antes, as paredes estão ficando limpinhas, né? Esse é o bom sinal de quando eu acertei a massa. Quando as paredes da minha maceira, da minha batedeira estão limpas, ok? Aqui estamos chegando ao final, né? Estão vendo que a massa está compacta, não tenho mais farelo no fundo do meu copo. A minha massa ficou lisa e agora eu vou justamente parar a minha maceira aqui, né? Retirar a minha massa e só simplesmente dar uma finalizadinha na mão, né? E pronto, minha massa está pronta. Gente, ela precisa estar, como disse já, né, lisa, compacta, principalmente bastante seca, durinha. Ela não pode estar muito mole. Se tiver mole demais, ela vai acabar, no manuseio vai acabar grudando em cima da nossa tábua. Então, cuidem bem desse aspecto, ok? Agora que estamos com a nossa massa pronta, vou separar aqui uma bolinha de massa pequena, né? Não precisa ser muito, separei. E depois eu passo
ao processo de fazer uma cobrinha assim, mesmo como se estivesse brincando com massa. Então aqui quem tiver filho pequeno, né, pode chamar nessa hora para ajudar, porque as crianças adoram essa parte. Tá vendo, gente? Eu tô trabalhando isso da maneira em que fique fininho. Ela tem que ter um diâmetro, a minha cobrinha tem que ter um diâmetro assim, em torno de 1,5 cm. Na verdade, não existe uma regra para o orecchette. Depende muito do tamanho que a gente quiser fazer. Tamanho é a gente que escolhe, né? Então, aqui eu tenho a minha cobrinha já pronta, né? Eu posso deixar isso mais grosso ou mais fina, como disse. E para proceder com o preparo do orecchette, eu vou agora cortar isso em pedaços que tenham mais ou menos o mesmo comprimento do diâmetro. Ou seja, eu tenho 1,5 cm de diâmetro, vou fazer 1,5 cm de comprimento também, cortando os vários pedacinhos. Ok, galera, preste atenção agora nesse momento. É importante usar uma tábua de madeira, por quê? Porque a madeira, ela absorve a umidade da massa. Então, a nossa massa tende a não grudar na madeira, certo? Na hora do manuseio. Porém, quem não tiver disponibilidade de uma tábua de madeira, não está perdido. Pode usar um pouquinho de farinha de trigo em cima da mesa, né? Colocar um pouquinho de farinha de trigo e aí vocês já resolvem um pouco mais essa parte da colagem, digamos, da aderência. Agora, prestem bem atenção na fase de manuseio. Eu vou pegar a minha faca na parte lisa dela, né? No dorso da faca, e vou usar ela com inclinação em 45 graus e arrastar para trás a minha bolinha, digamos. E aqui, quando eu estou quase no final, puxo essa parte aqui. Tá vendo, gente? Tá dando para acompanhar? E depois venho simplesmente e enfio o dedo para ter o meu belíssimo orecchette. Perfeito. Então, olha, vou pegar a minha bolinha, digamos, de massa, né? E usar essa parte do dorso da faca e usar a faca inclinada a 45 graus e vou apertando e arrastando a minha massinha. Quando eu chego no final, na outra borda, digamos, da bolinha, aí eu pego e abro a borda exterior e faço isso aqui e puxo mais. Depois eu viro isso em cima do meu dedo e aí, pronto. Eu tenho o orecchette. Então, perfeito. Vamos pegar uma de nossas bolinhas aqui, né? E vamos usar uma faca agora para preparar o orecchette. A parte da faca que a gente vai usar é essa parte traseira aqui e ela precisa estar inclinada a 45 graus de respeito à nossa tábua. E isso, vamos fazer o seguinte, a gente vai arrastar, né? Abaixar, comprimir e arrastar para trás a nossa massa, até alongando ela. Depois eu venho aqui, pego essa parte, essa borda aqui e viro ela ao contrário no meu dedo. E tenho aqui o meu orecchette pronto, ok? Esse processo, gente, pode parecer um pouquinho demorado no começo. Tudo como na vida, assim também na gastronomia, a gente depende muito da nossa prática. Então, é uma questão de manuseio, né? Vocês vão adquirir mais velocidade na medida em que vão praticando isso. Não se desanimem e façam esse trabalho porque é bem divertido mesmo e o resultado é excelente. Ok, perfeito. Vocês sabem o que significa orecchette? Orecchette significa orelhinhas e justamente ela vem com esse nome por conta desse formato que ela apresenta, né? O interessante do orecchette é que ela tem um formato assim, uma borda mais grossa, mais espessa assim, e o miolo mais fininho, mas em formato de conchinha. Para quê? Para poder justamente guardar todo o sabor do molho no coração dela, né? Como vocês podem ver aqui da minha mesa, não é necessário que todas as orecchiettas tenham o mesmo formato. A gente na Itália não trabalha justamente com geometria e gastronomia, trabalhamos com gastronomia mesmo. Então, não se preocupem com essa questão e se vocês quiserem, vocês podem fazer orecchette de outros tamanhos, né? De tamanho maior, olha,
a comparação dessas duas. Para fazer isso, é somente deixar a nossa cobrinha de massa de diâmetro maior, ok? O orecchiette, ele pode ser deixado para secar e utilizado então depois de algumas horas. É importante deixar na mesa espaçado, né? Sem colar um no outro, ou vocês podem preparar ele e justamente já ir colocando na água que ferve. Enquanto a nossa água está fervendo aqui, a gente vai ver como preparar o molho, né? E o primeiro passo para o preparo do nosso molho é o seguinte: vou pegar um saquinho específico para alimentos e colocar o meu brócolis americano, os pedaços dele que já separei, dentro do meu saquinho para colocar ele no micro-ondas. Quem não tiver micro-ondas pode resolver a questão do cozimento do brócolis no vapor. Eu acho a melhor solução em absoluto. Pode botar para ferver na água também, mas essa do micro-ondas e o vapor também, eles são os melhores métodos para preservar a qualidade. Reparem que eu não fechei completamente o saco, não lacrei ele completamente, só está um pouquinho fechado. Coloco ele no micro-ondas e coloco no micro-ondas para funcionar durante 4 minutos. Por quê? Porque o que eu quero é que o meu brócolis fique bem desmanchando mesmo, né? Ele tem que ficar bem macio, ele tem que se desmanchar quando eu vou apertar com a minha colher de pau ou de silicone em cima dele, dentro da minha frigideira. Ele tem que justamente se quebrar todinho. Perfeito, então meu micro-ondas terminou aqui. Eu só vou retirar daqui a minha panela de água que já está fervendo, que eu vou começar a fazer meu brócolis. Peguei aqui, cuidado, ele tá quentinho, tá saindo um calorzinho aqui do cooktop. Agora vai desligar e pronto. Vamos ver se o brócolis tá ok. Calorzão, né? Eu acho que ainda pode botar mais um minutinho, talvez. Vamos ver, eu vou pegar uma faca e apertar o talo. Se o talo não desmanchar, quer dizer que posso colocar mais um pouco. Confesso a vocês que às vezes varia o tempo de micro-ondas, depende da potência do micro-ondas, né? Já usei em 3 minutos, agora estimei 4. Vou botar mais um pouco. Então só mais um minutinho e pronto. Perfeito, então vamos ver agora, né? Eu levei mais ou menos uns 6 minutos para preparar esse brócolis e sim, o meu talo está desmanchando. Perfeito. Ok, já estou com a minha vasilha aqui para fazer o molho, né? Pego, coloco uma quantidade de azeite. A questão do azeite, gente, quem quiser deixar o prato mais light, diminui a quantidade de azeite. Quem quiser ter um prato mais saboroso, porém que realmente tenha mais calorias, pode aumentar essa quantidade. Pego um dente de alho, antes de colocar ele na minha vasilha, vou esmagar ele com a mão. Não é para picar, não é para cortar, é para esmagar ele mesmo assim desse jeito e coloco ele na frigideira. Depois eu vou pegar minhas linguiças, né, de pernil e vou tirar elas da pele, da maneira em que, retirando a pele, eu fico com a carne moída e despedaço a minha carne moída dentro da minha vasilha, certo? Ok, pego a outra e também coloco. Ok? Nesse momento eu posso também pegar a minha pimenta calabresa e coloco uma pitadinha de pimenta calabresa. Show. Ok, vou dar uma mexida aqui, né? E agora nesse momento que digamos, cozinhei bastante, refoguei bastante a minha linguiça, vou e adiciono o brócolis a minha mistura e observem que eu estou de fato esmagando, né, o brócolis para deixar ele o mais quebradinho possível enquanto misturo e refogo ele.
Essa fase de refogar tem que durar no máximo 5 minutos, gente. A gente tem que garantir que o nosso brócolis já esteja bem esmagadinho, né? E pronto. Ok? Não dura muito tempo, não. Ó, já sente um cheiro maravilhoso provindo da mistura dos ingredientes. Eu já tô com muita fome, não sei vocês. Perfeito. Então, terminei aqui o preparo do meu molho, a primeira parte pelo menos, e vou fazer o seguinte. Vou trocar essa panela por essa aqui. Então, voltar com água para ferver, porque agora a gente vai partir para a cocção do nosso orecchiette. Então, perfeito. A nossa água está fervendo e nesse momento, quando ela começa a ferver assim, que a gente coloca o sal, não antes, porque a quantidade de sal para essa quantidade de água é mais ou menos isso aqui. Porque o sal não ajuda a nossa água a ferver, aliás, ela atrapalha esse processo químico da evaporação. Então a gente precisa esperar mesmo para que ela esteja fervendo já antes de colocar, né? E tá vendo? Voltou a borbulhar aqui. Aqui eu posso adicionar finalmente o meu orecchiette. A cocção do orecchiette varia entre 10 e 12 minutos. Depende muito do nosso gosto, se a gente gostar al dente ou não, mas não só disso. Depende de quanto a gente deixou secar a massa. Se vocês prepararem um orecchiette e comer no dia seguinte, é mais provável que tenha necessidade de 12 minutos. Se vocês cozinharem o orecchiette bem logo depois que vocês acabaram de preparar ele da parte de manuseio, então provável que seja 10 minutos o ponto certo. Aqui eu vou dar uma mexidinha para garantir. A nossa massa, de vez em quando, ela tem que ser mexida, né? Nunca deixar o macarrão parado, qualquer macarrão vocês forem fazer. De vez em quando a gente vai lá mexer. Vocês vão ver que na medida em que ele fica pronto, ele fica mais leve, ele começa a girar sozinho dentro da própria panela. Tá? Muita gente coloca azeite na água da massa, mas isso é de fato uma prática errada. Por quê? Porque o azeite, se bem que ajuda a massa a não colar uma peça com a outra, né? O azeite, ele torna a nossa borda, a nossa superfície da massa mais escorregadia, que faz com que o molho não adere de forma correta nele. Então, o certo é não colocar azeite na água. Uma coisa importante aqui a respeito do nosso molho. Eu não coloquei sal nesse momento, porque a linguiça toscana, ela já é salgadinha e já confere um sabor salgado para o nosso brócolis. É claro, porém, que quem gostar de um saborzinho de sal a mais, um salgadinho a mais, pode adicionar uma pitada nesse molho, ok? Ó, vocês estão vendo? Como disse, né? O próprio orecchiette vai começando a se mexer na medida em que pega a leveza e em que a água ferve com mais força. Então, pessoal, vamos lá agora para a finalização do nosso prato, né? Que é uma coisa bem interessante de se fazer, a parte que eu mais gosto de fato. Eu vou pegar aqui a minha panela, colocar aqui e volto com a panela do molho para cima do meu cooktop. E vou aqui com essa concha de silicone e vou pegar aqui umas 2 conchadas de água e misturar elas no meu molho. Por que estou fazendo isso? Porque eu vou terminar a cocção do meu orecchiette dentro dessa panela aqui. E para poder fazer com que o molho adere ainda mais ao meu orecchiette, eu coloco a própria água com que cozinhei o orecchiette no molho. Porque essa água é rica em amidos e o amido vai agir como uma cola, ok? Então, chegou a ferver aqui, pego o meu orecchiette, deixo ele bem escoar direitinho aqui, tirando toda a água, ou quase toda, e adiciono finalmente no meu molho. E aqui eu vou girando isso durante uns 30 segundos mesmo, máximo 1 minuto, para garantir que eu tenho uma cocção uniforme
na finalização do meu prato. Ok? Olha que delícia, gente. Aqui mais ou menos eu vou até ver que toda a água que eu coloquei ficou absorvida pelo macarrão. Mas é isso, como eu disse, em torno de 30 segundos, 1 minuto. E pronto, finalizei aqui, posso desligar meu cooktop. E agora vamos para a fase interessante do empratamento. Então vamos lá empratar o nosso prato aqui. E pronto, olha que beleza, gente. Um belo prato a gente comer. E como todo bom prato italiano, ou quase todo na verdade, precisa finalizar com um pouquinho de queijo ralado em cima. Um parmesão fica ótimo nessa hora. Ok? Ok, pessoal, esse é o meu prato, né? Mas a gente quer ver o prato de vocês também. Por que vocês não mandam uma foto da gente para mostrar como é que ficou? Ok? Tchau, até logo. A presto.